Fala pessoal do canal Concursando com a Dani, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, exatamente às 5h26 da tarde, tá? Ao fundo, o barulho da chuva, né? Eu estou aqui em Niterói, Rio de Janeiro, e tem chovido aqui bastante, tá bom? E vou apresentar para vocês o edital de número 44 do Colégio Pedro II, tá aqui, tá? E o edital ele fala sobre o processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos. Então, vamos ver o que tem de interessante aqui, tá? A Pró-Reitoria do Ensino do Colégio Pedro II, no uso de suas atribuições, torna-se pública a abertura das inscrições para o processo seletivo, de acordo com o dispositivo número da Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, destina-se a contratação de professores substitutos para as seguintes áreas, tá? Aí eu vou mudar de cor aqui, pra gente... eu gosto tanto quando tem essas canetinhas. É que eu tenho um outro computador que não tem. Ele é bem velhinho, mas ainda continuo usando, né? E vamos lá. Então, professor substituto para as seguintes áreas: anos iniciais, administração, artes visuais, biologia, ciência da computação, dança, direito, educação física, educação infantil, educação musical, espanhol, francês, história, informática educativa, inglês, libras, língua portuguesa, matemática, química, teatro e turismo, tá? Essas são as vagas, tá bom? Aí vamos aqui de novo. Vamos para os requisitos a participação no processo seletivo, tá? E são eles, vamos lá. Perdão. Ser brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro legalmente residente ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pela legislação em vigor. Os candidatos estrangeiros deverão possuir o visto de permanência, possuir CPF devidamente regularizado junto à Receita Federal, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter concluído curso reconhecido na área de atuação, disciplina a que concorre e apresentar o respectivo diploma expedido por instituição reconhecida pelo MEC, conforme descrito no quadro 1 a seguir, que é esse quadro aqui de baixo, tá bom? Vamos ver o que ele está falando. Quadro 1. Esse daqui é o quadro 1 e ele fala da área e formação exigida. Aí tem que prestar bastante atenção nesse quadro, tá? Do lado esquerdo nós temos a área, né? E do lado direito nós temos a formação, tá bom? E as áreas eu vou ler, né? Eu vou começar daqui, ó, aqui, e vou seguindo até aqui pra cá, tá? E vou fazendo aqui embaixo também a mesma coisa, pra cá, e vou descendo, tá bom?
Deixa eu apagar aqui. Então, as áreas são, né? Vamos lá. Identificar as áreas. Vou mudar a cor aqui de novo. Ó, anos iniciais. Qual a formação que a pessoa tem que ter para poder estar participando desse processo? A. Normal superior ou B. Superior de pedagogia com habilitação em magistério para as séries iniciais ou formação de professor primeiro ao quarto ano, quarta série do ensino fundamental em nível médio e licenciatura ou licenciatura plena. Ensino fundamental ou formação de professores de primeira a quarta série do ensino fundamental em nível médio de curso superior em pedagogia. Tá, gente? Depois vocês deem uma lida com melhor atenção. Aí temos para administração, bacharelado em administração, tá? Então tem que ter um curso superior aqui para administração. Acho que todos eles, né? Acho que aqui que tem a parte do ensino médio para professor. Mas vamos lá. Artes visuais. Licenciatura ou licenciatura plena em arte, educação artística com habilitação em artes plásticas, história da arte ou licenciatura plena em artes visuais ou licenciatura plena em belas artes. Vamos para biologia. Licenciatura ou licenciatura plena em biologia. Ciência da computação. Licenciatura plena em computação ou bacharelado em ciência da computação. Engenharia da computação ou engenharia de software ou sistema de informação. Dança. Licenciatura plena em dança. Direito. Bacharelado em direito. Educação física. Licenciatura ou licenciatura plena em educação física. Educação infantil. Curso superior de pedagogia com habilitação em magistério para educação infantil ou formação de professores de primeira a quarta série do ensino fundamental em nível médio, com curso superior de licenciatura ou licenciatura plena, tá? Educação musical. A licenciatura ou licenciatura plena em música ou licenciatura plena em educação musical ou licenciatura plena em educação artística com habilitação em música. Será que tem mais para cá? Vamos ver. Ah, tem mais aqui, verdade. Aí vamos para espanhol. Licenciaturas em letras com habilitação em espanhol. Francês. Licenciatura em letras com habilitação em francês. História. Licenciatura ou licenciatura plena em história. Opa, salvar aqui. Informática. Vamos ver informática, tem bastante coisa aqui, vamos ver. Licenciatura ou licenciatura plena em qualquer área do conhecimento e especialização em informática educativa ou em tecnologia educacional ou educação tecnológica ou em tecnologias aplicadas à educação ou em mídias na educação ou educação à distância ou pós-graduação estrito sensu com pesquisa voltada para aplicações educacionais das TIC
ou em mídia educação, ou graduação em pedagogia e especialização em informática educativa, ou em tecnologia educacional, ou educação tecnológica, ou em tecnologias aplicadas à educação, ou em mídias na educação, ou educação à distância, ou pós-graduação, estrito sensu, com pesquisa voltada para aplicação educacionais das TICs ou em mídia educação. Aí aqui também temos inglês. Licenciatura ou licenciatura plena em letras com habilitação em inglês. Esse aqui não era para ver. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Tô apagando aqui e já vou só para ficar legalzinho. Tá aqui em inglês. Não, ele veio borracha. Esse eu tô conseguindo ler o edital. Que eu saí do trabalho, tomei um café, já vim direto pra cá. Tô lendo até agora com vocês. Nem consegui ler antes porque, né, depois eu tenho que estudar. Libras. Licenciatura ou licenciatura plena em letras. Libras ou em áreas das ciências humanas acrescidos de certificado de proficiência no uso e ensino na língua brasileira de sinais, Libras em tradução e interpretação, Libras língua portuguesa, Prolibras ou Fênix ou CACAS, isso aqui eu não sei se é esse, falei certo, ou certificado de curso de extensão universitária ou formação continuada de tradução e intérprete em Libras, promovido por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação, tá? Aí, língua portuguesa, licenciatura plena em letras com habilitação em português, matemática, licenciatura ou licenciatura plena em matemática, química, licenciatura ou licenciatura plena em química, teatro, licenciatura plena em teatro ou diploma de licenciatura em artes ciências e turismo, bacharel ou licenciatura em turismo, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Vamos lá. Os candidatos estrangeiros deverão apresentar o diploma da área a que concorrem, devidamente revalidados. Aí tem uma lei para isso, tá? Aí tem que ler essa lei aqui. Gozar dos direitos políticos, isso é para todo mundo. Ter idade mínima de 18 anos completo. Possuir disponibilidade de horário para cumprir contratos de 40 horas semanais. Não ter impedimentos para firmar contrato com o órgão público federal, inclusive do Estado, nos itens 5.5 e subitens. Isso tá mais lá embaixo, tá? Aí vou ver aqui. Ó, caramba. Eita, aí. Essa parte aqui, ó, das inscrições. Estamos no item 2 agora, tá? E aí, amarelo de novo. Ó, as inscrições para este processo seletivo deverá ser efetuada no período compreendido entre 14 horas do dia 4, ou seja, já começou. Nós estamos no dia 9 de janeiro e às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de janeiro de 2023. Ou seja, a inscrição já começou no dia 4, hoje é dia 9, você tem até o dia 29, às 23 horas e 53 minutos para estar fazendo a sua inscrição, tá bom? Considerando o horário de Brasília, tá? Considerando o horário de Brasília, exclusivamente pela internet, na página eletrônica de concursos e seleções do Colégio Pedro II, que é essa página aqui, ó. Aí lá nessa página você vai fazer a inscrição, tá bom? Aí no ato da inscrição, o candidato deverá preencher integralmente o requerimento
inscrição, após ciência e anuência do interior teor do presente edital, conforme orientações disponíveis na página eletrônica dos concursos e seleções do Colégio Pedro II. Aí aqui é a página, né, de inscrição e o edital que vocês têm que ler também, né? Sempre importante estar lendo e ler de novo e vai lendo de novo até a gente entender, né, se tiver alguma dúvida. Aí aqui vamos continuando. Imprimir os comprovantes provisórios de inscrição após a transmissão dos dados. Manter sob sua guarda para eventual comprovação junto à coordenação do processo seletivo, caso necessário. Então, gente, ó, imprima, tira foto, guarda esse número de inscrição, tá bom? Que eles vão pedir, eles estão falando aqui, ó. Imprimir o guia de recolhimento da União, tá? Gerado automaticamente ao final do preenchimento do requisito de inscrição para o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$60. Ou seja, é um processo seletivo que não é 0,800, tá, gente? Tem uma taxa aqui de R$60 que vocês vão imprimir, vão pagar e também vão guardar, tá? Vou printar, tirar foto, né? Guarda sempre com comprovante. A ser efetivada exclusivamente no Banco do Brasil até o dia 30 de janeiro de 2023, tá? Caso o candidato seja correntista do Banco do Brasil, poderá efetuar o pagamento do guia de recolhimento pelo terminal automático Internet Bank ou aplicativo BBB, tá? Não será aceito agendamento com comprovante de pagamento. Não haverá devolução da taxa de inscrição, ainda que efetuado em duplicidade. Então, preste atenção como você está pagando, qual o valor, qual o banco, o dia, porque não vai ter devolução. O cargo também, tá? O valor da taxa de inscrição somente será devolvido caso o processo seletivo seja anulado, tá? Devolução só em caso de anulado o processo seletivo, tá bom? A inscrição só estará efetivada após confirmação do pagamento da taxa de inscrição pelo sistema bancário. Aí tem um item aqui, ó, 2.2.3, né, que é 2.2, está mais lá para baixo. Vamos seguindo aqui. Gente, depois vocês vão ler melhor, né? Só tô falando aqui como que tá o edital, mas na dúvida vocês pegam o edital para ler, tá bom? Será admitida apenas uma inscrição para cada candidato em apenas uma das áreas de atuação. Conhecimento previsto nesse edital, mesmo porque são 40 horas, né? Não teria como estar trabalhando em mais de 2 vagas. São 40 horas, é uma só, tá? A listagem dos candidatos validados será divulgada no dia 6 de fevereiro de 2023. Ó, atenção! O Banco do Brasil confirmará o seu pagamento junto ao Colégio Pedro II somente ao final do período de inscrições. Ou seja, se você pagar hoje, eles só vão confirmar no final do período de inscrição, que é no dia 29, né? É o último dia para estar fazendo a inscrição. Tá? Eles não vão confirmar hoje. Vai ser uma listagem, provavelmente, ou eles vão mandar e-mail dizendo, né, se você foi inscrito ou não. Tá bom? Vamos lá. Não serão validadas inscrições cujo pagamento tiver sido efetuado após a data de estabelecimento no item, né? Isso é óbvio. Passou do dia 29, tá lá até dia 30, mas tenta sempre pagar antes. Não vai ser validado, tá? E tiver sido pago no outro banco, se não indicado no edital. Vocês têm que pagar no Banco do Brasil, que eles estão falando ali, tá? O comprovante lá, eles vão ter que pagar aqui no Banco do Brasil, ó. E guia de recolhimento da União ser efetivado exclusivamente no Banco do Brasil, tá? Aí tem quem tem um aplicativo, paga no aplicativo, enfim. Pelo Banco do Brasil, né? Acho que é isso. Essa parte também, olha só, gerou uma dúvida aqui.
A validação da inscrição do candidato não implica sua aprovação no processo seletivo, tá? Somente haverá isenção do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que, nessa parte de isenção, para quem não tem condições de pagar, possuírem número de identificação social NINS e declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do decreto, aqui tem o decreto, ou, aí tem o outro aqui, que você também já tiverem doado medula óssea, conforme a lei. Aí tem a lei, vocês dão uma olhadinha direitinho quem está nesse quesito aqui. O candidato que requerer a isenção na primeira modalidade deverá informar no ato da inscrição dos seus dados pessoais, indicando o número da identidade social, o NINS, atribuído pelo CAD único, em conformidade com o que foram originalmente informados aos órgãos da assistência social de seu município responsável pelo cadastramento da família no CAD único, mesmo que atualmente este esteja divergente ou que tenha sido alterado nos últimos 45 dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CAD único a nível nacional. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização de seus dados cadastrais junto ao Colégio Pedro II através do sistema de inscrição online, caso necessário. Gente, depois vocês deem uma lida melhor. Como eu disse, eu saí de trabalho, estou lendo agora, então não fiz aquela primeira leitura, tá? Só estou lendo aqui para informar vocês. Aí aqui tem a condição, né? O candidato amparado pela lei, ou seja, doadores de medula óssea, conforme o item, deverão acessar a página eletrônica do concurso do Colégio Pedro II, que é essa daqui. Realizar a inscrição solicitada de isenção, doador de módulo de medula óssea, preencher os dados, inclusive o NINS, imprimir o comprovante provisório de inscrição e enviar um e-mail para... Aí tem esse e-mail aqui, que eles querem que você envie dentro do período de isenção, para formalizar no processo administrativo identificado por... Aí aqui eles estão pedindo para você identificar o e-mail, tá? E quem tá nessa parte aqui, vocês leem, não vou ler, senão o vídeo já tá ficando longo, né? Tô lendo muito. E estão falando de documentos, o que você tem que fazer, formato PDF, nome, número do candidato, comprovante de inscrição, provisório, carteira de doador, uma série de itens aqui para você estar podendo ter essa, ó, tudo isso aqui, ó, a sua isenção, tá? Como doador de medula óssea. E continua mais aqui também. Aqui, vamos lá. E foi. Vou até pular aqui. O pedido de isenção da taxa... o pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizado no período 4 dia 8, ou seja, já passou, foi até ontem, tá? Já passou, eu tô lendo aqui, mas já passou. Hoje é dia 9, gente, tá bom? Isso já foi feito. Então, eu vou pular essa parte aqui. Vou pular, nem me atentei à data. A divulgação do resultado do pedido de isenção será realizada pelo Colégio Pedro II, na data provável, dia 11 de janeiro, ele botou 2022, mas é 2023, na página eletrônica, tá bom? Aí tá aqui, ó, página eletrônica. Vou até clicar aqui para ver se abre. Não se cancela, não vai sair. Deixa eu ver se eu consigo botar... Não. Abrir uma nova janela.
Vamos ver se vai. Ah, tá aqui, ó. A página. Resultado final do objetivo, concurso de professores não. Aqui tem. Processo seletivo, ó. Inscrições encerra dia 29/1. Aí vocês clicam aqui. Aí vai abrir, ó. Ó, inscrição, R$ 60. Área de inscrição, tá? E aqui tem tudo para vocês verem direitinho, tá bom? Só que o período de isenção já passou. A data para estar pedindo isenção, agora nós vamos pro dia 11, que é o dia provável do resultado, tá? E vamos pular essa parte aqui que tá falando da isenção. Vou pular bastante coisa aqui, tem bastante coisa para ler. Tá falando da importância de estar lendo o edital. Sim, é muito importante estar lendo o edital, relendo, vendo o edital, né? Aqui tá os candidatos que se autodeclaram negros, ó, ou pardos, caso aprovado no processo seletivo, serão convocados após a divulgação do resultado final preliminar para submeterem-se à verificação da veracidade da autodeclaração por comissão designada para tal fim pela magnífica reitoria do Colégio Pedro II, tá? Aqui também, vamos pular. Aqui tem essa parte aqui, ó. O não comparecimento no dia e horário estabelecido no edital de convocação acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, tá? Se você não foi lá para fazer essa veracidade, se você é preto ou pardo, você vai perder, vai ser eliminado, tá bom? Compete à comissão a verificação da veracidade da autodeclaração como preto ou pardo, considerando o aspecto fenótipos, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato, tá? E aqui vai falar mais coisas sobre isso, né? Dá uma pulada para cá, depois você fala também do recurso, né? Em questão do recurso, se o candidato não estiver de acordo, enfim. Nossa, eu tô na página 6, né? Aqui é o quadro de preenchimento, né? Deixa eu... Ó, quadro 2, distribuição de contratos. Aí, contratos a ser preenchido. Aí tem vai até o 12º. Aí, lista a ser utilizada. A ser ampla concorrência, reserva para negros, ampla concorrência. Ah, não, vai até o 14º. Vai até o 14º. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais deste final. Aqui tá falando, né, a ordem. São 14 vagas. Então, ó, primeiro, ampla concorrência. Segundo, ampla concorrência. Aí, no terceiro lugar, reservado para negros. Quarto, ampla concorrência. Quinto, ampla concorrência. Sexto, ampla concorrência. Sétimo, ampla concorrência. A oitava, reservas de quem fez a opção de negros e pardo, tá? Aí da comissão julgadora, vou pular, processo seletivo. Vamos lá. O processo seletivo será constituído de 2 etapas, ambas eliminatórias e classificatórias, a saber: primeira etapa, análise de títulos. Segunda etapa, entrevista com foco pedagógico, de acordo com as especificidades da área que concorre. Todas as etapas do presente processo seletivo serão eliminatórias e classificatórias. A pontuação máxima de e da segunda etapa é de 100 pontos para cada uma delas. A classificação final será estabelecida considerando o somatório da pontuação obtida na etapa 1 e 2. Em caso de empate no somatório da pontuação obtida pelo candidato, o desempate será feito considerado nesta ordem: A. Maior pontuação, primeira etapa. B. Maior pontuação na segunda etapa. E
ser o candidato de maior idade, tá bom? Ó, outra coisa também, ó. O processo seletivo simplificado não constitui concurso público para ingresso na carreira do magistério do Pedro II, tá? É temporário. Tem começo, meio e fim. Aí tá falando da análise de título, né, da primeira etapa. Para a primeira etapa, o candidato deverá enviar no período de 7 a 8 de fevereiro de 2023 um e-mail para o endereço eletrônico, tá aqui, ó, endereço eletrônico, de acordo com as seguintes orientações preenchidas. Gente, no edital vai estar tudo, tá? Vocês dão uma lida e vocês passam. E aí, a primeira etapa, vocês têm que ver o e-mail, tem que ver o edital. Que aqui eles vão pedir tudo que tem que ser preenchido, tá bom? E ficar muito atento aos dados, tá? Vocês querem que eu leia aqui essa parte? Dá uma lidinha aqui. Vou lá, porque às vezes as pessoas não têm tempo para ler, mas vou dar uma lida. Mas você sempre tem que. Quem é interessado é você, é o candidato, tá? Então vamos lá. Aí tem o assunto, né? O edital 44 barra, tem que colocar tudo que eles estão pedindo, gente. O nome completo, área que concorre, número de inscrição. Tem que colocar isso tudo lá. Aí na parte 2 deverão ser anexados ao e-mail os seguintes documentos, todos digitalizados separadamente no formato PDF e identificado pelo nome do documento e do candidato, tá bom? Então vamos lá. Exemplo de nomes para arquivo. Diploma de graduação, né? Aí vai botar o seu nome. Letra A. Cópia de documento oficial de identidade de CPF do candidato. B. Uma fotografia 3x4 recente. 3. Currículo vitae acompanhado de cópia de documentos comprobatórios de todas as informações prestadas por ocasião do preenchimento do requerimento de inscrição, inclusive a experiência profissional e especialmente relacionada nos itens constados no anexo 2. D. Ficha de pontuação de título disponível no anexo 2, devidamente preenchida pelo candidato com os valores que ele atribui aos seus títulos, cabendo à banca de cada disciplina a conferência da documentação apresentada. Aí tem, ó, observação. O candidato deverá enviar somente cópia dos títulos solicitados para pontuação, evitando o envio de documentações desnecessárias para a contagem dos pontos. Tá bom? Para efeitos de comprovação e experiência profissional, será necessário entregar declaração do empregador explicitando o período e a disciplina de efetiva atuação na instituição ou cópia autenticada da carteira de trabalho. No caso de comprovação de experiência profissional por meio da carteira de trabalho, onde não se registra a disciplina, área de atuação, será computada a menor pontuação destinada ao item, tá? A experiência profissional em educação básica será observada, não havendo cômputo de períodos concomitantes. Não será aceita a cópia de contra-cheque para comprovação de experiência profissional e de tempo de serviço. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas, a conferência e o envio em anexo e no formato PDF dos documentos solicitados para o e-mail. Tá tudo aqui no edital, o e-mail, né? Tá tudo aqui, gente, tá? Não deixe de ler. Em observância às normas e condições estabelecidas nesse edital, não cabendo o Colégio Pedro II conferir os documentos enviados. Somente será considerado o primeiro e-mail enviado pelo candidato. Após o e-mail deste, não será
permitido ao candidato efetuar o acréscimo de qualquer documento em e-mail posterior. Então, preste muita atenção no que você está enviando, quais os documentos, ou se estiver faltando, eles não vão aceitar seu segundo e-mail, é o primeiro, hein? Então, atente bem na hora de estar preenchendo tudo direitinho. O candidato deverá enviar um único e-mail contendo todos os documentos solicitados. Documentos posteriores anexados em outro e-mail não serão aceitos, independentemente de estar ou não no prazo indicado em 5.1. Gente, o edital está sendo bem explicativo aqui, tá? Depois não tem como argumentar. Não serão aceitos e-mails encaminhamentos após dia 8 de fevereiro, tá? Porque tem a data para entregar os títulos. Em hipótese alguma, será aceita documentação encaminhada via postal, fax ou meio diferente ao definido no edital. O Colégio Pedro II não se responsabilizará por envio de documento fora do prazo estabelecido neste edital ou no envio de documento comprobatório. O Colégio Pedro II não se responsabilizará por documentos não recebidos devido a fatores de ordem técnica que prejudique os computadores e impossibilitem a transferência dos dados, a falha de comunicação ou ao congestionamento de linhas de comunicação ou documentação que apresente senhas de acesso. Se enviado desta forma, o acesso tem que ser permitido para todos. Vamos lá. O candidato que não enviar a documentação comprobatória dos títulos será automaticamente eliminado do processo seletivo. O resultado preliminar da primeira etapa será divulgado na data de dia 1º de março de 2023. Aí tem a parte do recurso. Vou pular aqui para... vamos ler aqui. Os recursos para o edital 1 da análise de título deverá ser feito no dia 2 de março de 2023. Através do e-mail, também está aqui, sobre o assunto que você tem que botar, número de inscrição, nome, área que concorre, fundamentação para o pedido do texto e e-mail. O resultado final da etapa 1 será divulgado na data do dia 5 de março de 2023. Serão convocados para a etapa 2 até 50 candidatos por área, classificados rigorosamente de acordo com o total de pontos obtidos na etapa 1, considerando dispostos no item, aí tem 2.14. Todos os candidatos empatados na última colocação serão convocados para a etapa 2. Serão considerados eliminados do certame todos os candidatos que não forem convocados para a etapa 2, tá? Aí vamos para a parte da entrevista. Da entrevista, etapa 2. A entrevista da etapa 2 serão realizadas por meio da webconferência, no período de dia 6 de março de 6 de março a 3 de abril de 2023, de acordo com as datas, horário, link de acesso a ser correspondido, estabelecido na convocação da segunda etapa entrevista, no formato remoto, à razão de no máximo 6 candidatos por turno e por banca, tá, gente? Então, você que tem celular, computador, fique ligado que vai ser remoto, não vai ser presencial a entrevista, tá bom? Comece a organizar isso aí, tá? A entrevista terá duração máxima de 1 hora e podendo ocorrer no turno da manhã, tarde ou noite. A entrevista será realizada por webconferência por meio de um link de acesso que será disponibilizado na convocação para a entrevista. O candidato deverá conectar-se ao sistema por meio de link de acordo com que consta no cronograma de convocação da etapa 2, no dia e horário agendado na convocação para a etapa 2 entrevista. Não havendo tolerância de horário, exceto por eventuais ajustes de horário por parte da banca, havendo atraso para o início da entrevista, a banca informará o candidato e uma nova convocação será enviada.
O não comparecimento do candidato à entrevista no formato remoto, em dia e horário pré-estabelecido na convocação para a etapa 2 entrevista, independentemente de qual seja sua alegação, acarretará a eliminação automática do processo seletivo. Tá bom? Preste bastante atenção, vocês que não sabem, não têm domínio sobre essa questão da web, do link, da data, tem que estar ali sempre acessando. Acessando não, quando aparecer, para não perder, né, a data. É vedado o candidato prestar entrevista no formato remoto em data diferente daquela pré-determinada na convocação para a etapa 2 entrevista, cabendo à banca examinadora eventuais ajustes de horário caso seja necessário. Então, se a banca não conseguir entrar em contato com você para fazer entrevista, elas vão fazer um reajuste de horário, enfim, deve estar enviando outro link. Em hipótese alguma, será aceita atestado médico ou declaração de trabalho como justificativa para a não realização da entrevista no formato remoto na data agendada na convocação da etapa 2 entrevista. A entrevista remota é individual, não poderá ser assistida por outro candidato e nem poderá ter a participação de outras pessoas auxiliando o candidato. Caso seja observada a participação de terceiros na entrevista ou constando o uso de meios ilícitos durante a entrevista, o candidato será eliminado do processo seletivo. A entrevista não será invalidada caso algum dos seus avaliadores aparentemente falha na internet. Se a internet do candidato falhar durante a entrevista, serão concedidos 10 minutos para o seu retorno. Caso ele não consiga retornar, uma nova data de entrevista será agendada pela banca examinadora. Serão considerados aptos na segunda etapa todos os candidatos que tiverem 70 pontos ou mais na entrevista. O resultado da segunda etapa será divulgado no dia 10 de abril de 2023. Não serão admitidos recursos nessa etapa do processo. Aí vem dos resultados e da contratação, tá? O resultado final será divulgado na página eletrônica do Colégio Pedro II, essa página aqui, no dia 20 de abril de 2023. A convocação para a contratação ocorrerá em dia útil por e-mail e telefonema simultaneamente. É responsabilidade do candidato manter atualizado o número de telefone do endereço de e-mail junto ao PROEM. O candidato deverá manifestar seu interesse na convocação em até 24 horas úteis após o contato via e-mail. Aí tem aqui, sob pena de reclassificação para a última colocação na respectiva listagem. Caso convocado desista de assumir a contratação, o candidato deverá prestar o termo de desistência disponível no anexo 4, preenchido a data e assinado. Os professores substitutos serão contratados no regime de 40 horas pelo prazo de 1 ano, prorrogável até 2 anos a critérios da administração na condição prevista na lei e serão remunerados conforme a titulação que possui ao saber. Aí aqui tem, a classe, o nível, a remuneração de cada um, tá? Não vou ler porque tem muita informação aqui. Depois vocês dão uma olhadinha. Os professores substitutos submeterão em atendimento ao interesse do Colégio Pedro II aos horários que ele for estabelecido. E aqui tem, né? Depois você lê. Isso é para quando você já estiver quase assumindo seu cargo, né? Termo de contratação, a validade. Vamos ver aqui as considerações finais. Os aprovados no processo seletivo, constituído mera expectativa da direção, contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância pelo Colégio Pedro II da rigorosa ordem de classificação do prazo de validade do processo seletivo, de necessidade da instituição e da disponibilidade financeira orçamentária aprovada pelo órgão competente. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de habilitação
ou classificação neste processo seletivo, valendo para este fim a homologação do seu resultado público no Diário Oficial da União. As ocorrências não previstas no presente edital serão resolvidas pela reitoria do Colégio do Pedro II. Tá? Que foi no Rio de Janeiro, dia 20 de dezembro de 2022. E aqui deve ter os anexos, né? Anexo 1, que é o cronograma. Inscrição, que começou no dia 4, vai até dia 29, via internet, pela internet. Período de isenção já foi, agora estamos aguardando o resultado que sai no dia 11 de janeiro agora, pela internet, seja na quarta-feira, sai o resultado. Resultado do pedido de isenção, né? Acho que é o recurso. Dia 12, pela internet também. Aqui o último dia para pagamento da taxa de inscrição, que é dia 30, tá? Último dia para você pagar. Listagem de inscritos validados, dia 6 de fevereiro, também pela internet. Etapa 1, análise de título, do dia 7 ao dia 8 de fevereiro, internet. Divulgação do resultado da etapa 1, dia 1º de março, pela internet. Recursos de análise de títulos, etapa 1, dia 2 de março, pela internet. Entrevista, etapa 2, do dia 6 ao dia 3, do dia 6 de março a 3 de abril, pela internet. Divulgação do resultado da etapa 2, dia 10 de abril, pela internet. Resultado final preliminar, dia 11 de abril, pela internet. Convocação dos candidatos que se autodeclararem pardos e negros para comprovação de veracidade da informação, dia 11 de abril, pela internet. Resultado de avaliação da autodeclaração, dia 14 de abril, pela internet. Recurso de decisões da comissão a partir do resultado da avaliação, dia 17 de abril, pela internet. E resultado final, dia 24 de abril, pela internet. Tá? Fique de olho no cronograma. E aqui são os anexos 2, ficha de pontuação, que você vai preencher, você vai voltar no edital, vai ler direitinho para ver como tem que ser preenchido, né? Você vai ver o tempo, lê direitinho, tá? Porque depois não pode mandar outro e-mail, tá bom? Aqui é a declaração, esses são os anexos, né? E termo de existência, tá bom, gente? O vídeo ficou mais extenso porque dei uma lida. Eu recebi esse edital agora, né? Eu ia parar para ler para depois estar fazendo o vídeo, mas eu ainda tenho que estudar. Hoje eu tenho bastante coisa para fazer, enfim, tem bastante coisa para estar fazendo. E se tiver algum comentário, eu vou, né, quando tiver um tempinho, eu vou responder um por um, tá? Eu tô tendo dificuldade porque eu também tenho que fazer uns relatórios pro meu trabalho e também tenho que estudar, daqui a pouco eu vou estudar. E então às vezes demora um pouco a estar respondendo. E hoje esse edital eu fiz a lida aqui junto com vocês, tá bom? Na dúvida, vocês peguem o edital para lerem, tá? Item por item. Vou botar na descrição do vídeo, tá bom? E prestar bastante atenção, porque todas as etapas são classificatórias e eliminatórias, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.